Bom dia, Júnior. Grande Júnior Macedo. Que legal ter você aqui, meu irmão. Que bom dia a todos aí, todos que estão chegando. Gol Geralda. Não estou conseguindo enxergar o nome direito. Bom dia, Carla. Tudo bem? Mãe, como é que você tá, mãe? Tudo bem? Que bom estar mais uma vez, mais uma manhã diante da palavra de Deus. Jaqueline também, bom dia, Jaqueline. Bom dia, irmã Rosane, Juliana, minha tia Marise também está aqui. Bom dia, tia, como é que tá? Tudo bem? Uma manhã especial na presença do Senhor, diante da palavra dele, mais uma manhã. Que Deus continue nos abençoando, nos dando força, nos dando discernimento, todos os dias. Por isso é bom sempre acordar diante da palavra dele, porque é a palavra dele que nos orienta, nos abençoa, nos faz discernir melhor os tempos, as estações. A palavra nos ajuda, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Bom dia, Eliane. Irmã Alda, que legal. Agora sim estou vendo irmã Alda, que bom, irmã Alda. Estou vendo aqui a Beth, que bom. Cristiano também chegou, que bom. Que Deus abençoe, professora Eliane também. Que a paz de Cristo governe os nossos corações nessa manhã. Eu quero ler para você então a palavra de Deus. Se você quiser, neste momento, pode convidar seus amigos, familiares, para que estejam aqui conosco também, tá certo? Quero ler para você, neste momento, o texto que eu fixei em Marcos capítulo 9, do 33 ao 37. E aí então nós vamos orar juntos e vamos aprender mais da palavra de Deus. Estou vendo minha prima aqui também, Grace. Bom dia, Grace. Diz assim a palavra de Deus. Ao Félix também. Bom dia, Félix. Tudo bem? Márcia, que bom. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9, do 33 ao 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, eles já estavam na região da Galileia, indo em direção a Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então veja o teor da discussão dos discípulos. Eles estavam discutindo sobre quem era o maior dos 12. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Vamos falar com Deus depois desse texto tão especial, tão importante. Nós vamos fechar os nossos olhos, se você pode, e vamos falar com Deus, pedindo a Ele que Ele nos ilumine, Ele seja o nosso intérprete nesta manhã. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine os nossos corações, que o Teu Santo Espírito seja o nosso intérprete, que Ele ilumine esse texto e que esse texto ilumine os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença, diante da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Vejam, depois de Jesus dizer abertamente, declarar abertamente sobre a sua morte, os discípulos que estavam a caminho de Cafarnaum com Jesus, aliás, uma cidade muito especial para o ministério de Jesus e para os discípulos, eles começaram a discutir sobre quem era o maior entre os 12. Essa era a discussão que eles estavam tendo a caminho de Cafarnaum. Veja, a declaração de Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e o matarão, não foi suficiente para constranger
a ganância dos discípulos. Jesus tinha acabado de declarar abertamente: o Filho do Homem, o Filho, a humanidade, o homem, Jesus. Aliás, que tem inclusive contornos escatológicos, porque esse Filho do Homem, em Daniel 7, receberá todo o domínio, todo o poder, toda a glória. Veja, depois de ele declarar abertamente que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens para ser morto, sim, eles o matarão. Sim, não foi suficiente essa declaração para constranger a ganância deles. Eles ainda estavam buscando, os discípulos, os melhores lugares do templo. Os discípulos ainda estavam querendo ser saudados nas praças públicas. Eles estavam buscando o prestígio que o reino de Deus poderia oferecer a eles. Esta era a ganância dos discípulos. Jesus disse abertamente: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles estavam discutindo sobre os melhores lugares. Estavam discutindo sobre quem era o maior. Veja, a voz dos céus, no episódio da transfiguração, disse claramente àqueles discípulos mais próximos de Jesus: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Esta voz não conseguiu calar as vozes profanas dos discípulos que estavam buscando status, poder, glória, reconhecimento social. Jesus interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Essa foi a pergunta de Jesus no verso 33. De que é que discorrieis pelo caminho? Diante da pergunta de Jesus, os discípulos fizeram completo silêncio. Emudeceram-se diante da pergunta clara de Jesus: de que é que discorrieis pelo caminho? Eles estavam no caminho, na travessia de Cesareia de Filipe até Jerusalém, abrindo os olhos dos discípulos, dizendo: o Filho do Homem será entregue. Eles estavam buscando os melhores lugares do templo. De que é que discorria? De que é que discorrias? Eles se emudeceram, tal era a vergonha. Veja, o silêncio messiânico, o silêncio que Jesus exigia daqueles que foram curados, libertados por ele, contrasta absolutamente com este silêncio que os discípulos fizeram, porque se o silêncio que o Messias exigia corrigia as falsas cristologias, este silêncio brotava da vergonha absoluta que os discípulos sentiam diante da pergunta que Jesus fez: de que é que discorrieis pelo caminho? Porque eles sabiam que eles estavam discutindo a caminho de Cafarnaum sobre quem era o maior dos 12. Veja a discussão que eles estavam tendo. Eles estavam dividindo as posições estratégicas de poder que eles ocupariam. A caminho de Cafarnaum, eles estavam discutindo e já separando posições estratégicas de poder. Era sobre isso que eles estavam discutindo. Mais à frente, nós vamos estudar isso ainda. Tiago e João, os filhos do trovão, Boanerges, eles estavam pedindo a Jesus, veja, esse foi o pedido, que eles se assentassem à direita e à esquerda na glória de Cristo. Então eles estavam também a caminho de Jerusalém pedindo a Jesus. Eles não estavam compreendendo que tipo de messianismo era o de Jesus, que era um messianismo de serviço. Eles, nós queremos nos assentar um à direita, outro à esquerda na glória. Veja, eles estavam querendo os melhores lugares. Bem, Jesus se assentando em Cafarnaum, na casa que eles tinham em Cafarnaum, ele chamou os 12 e ele disse aos 12 claramente: se alguém quer ser o primeiro, se alguém, veja, ele está estabelecendo o caráter do seu reino. Qual é o seu evangelho? O que esse reino estava inaugurando? Que atmosfera era esta que esse reino estava inaugurando? Ele disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esse é o caráter do reino de Deus.
Essa é a substância do reino. Era isso que Cristo estava inaugurando em sua pessoa, seus gestos, suas palavras, suas parábolas. Sim, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Eu não sei se vocês repararam, mas é importante que a gente repare isso. Mas enquanto os discípulos estavam discutindo nesta conversa frívola, Jesus estava ausente. Enquanto eles estavam tendo essa conversa frívola, fútil, banal, oca, pueril, vã, tola, completamente descabida, enquanto eles estavam tendo esta conversa, Jesus estava ausente. Sim, Jesus não está presente em conversas assim, nós temos que entender isso. Jesus não está presente em conversas que se discute sobre poder, sobre status, sobre glória social. Não, ele está completamente ausente. Por isso, por causa da sua ausência, ele perguntou: o que é que discorríeis enquanto estavam pelo caminho? As conversas em que Cristo está presente são aquelas sobre quem será o último. Quem será o servo de todos? Nestas conversas sobre quem será o último e servo de todos, como podemos servir melhor a sociedade, como podemos servir melhor os nossos pares, os nossos familiares, os nossos amigos, como servir melhor os nossos avós, como servir melhor os nossos primos, os nossos tios, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, como honrar melhor os nossos pais. Nestas conversas, Jesus aparece. Nessa conversa, ele está totalmente presente, ele não se faz ausente. Agora, diante de discussões frívolas, ocas, opacas, pueris, sobre quem será o maior, Jesus está ausente. E é por isso mesmo, por sua ausência, que ele pergunta sobre o que vocês conversavam no caminho. O que movia o coração dos discípulos, que triste dizer isso, e a gente tem que entender que às vezes é o que move os nossos próprios corações. Nós temos que admitir isso. O que movia o coração dos discípulos, segundo José Pagola, era a ambição, a vaidade. E às vezes a ambição, a vaidade são, sim, aquilo que gerem o nosso coração, dirigem o nosso coração. Nós temos que admitir isso. Às vezes somos movidos pela inveja, pelo objetivo do poder, do status, por essa busca que o ser humano tem, incansável, coisas que as traças e as ferrugens consomem. Tudo isso se deteriora com o tempo, aliás, com a nossa própria morte, né? E a gente às vezes discute isso, às vezes isso rege o nosso coração, às vezes isso dirige, move os nossos corações. No movimento de Jesus, o que interessa não são os títulos, não é o renome, não são as honras. O que de fato move ou deveria mover os nossos corações, o que interessa ao reino de Deus é o serviço. Lavar os pés dos próximos. Ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Vocês se lembram do sentimento de Jesus narrado pelo apóstolo Paulo? Aliás, Paulo, alguns estudiosos dizem que nesse hino cristológico, esse hino sobre a pessoa de Cristo, de Filipenses 2, as comunidades primitivas já cantavam, era o louvor que eles cantavam. Eu leio para vocês Filipenses 2, a partir do verso 5. É este o sentimento que deve governar os nossos corações, mover as nossas almas, a nossa história, os nossos sentimentos. Ele disse assim, eu leio para vocês Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens.
Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A pergunta que eu quero fazer a vocês é: você conseguiria, olhando nos olhos de Jesus, discutir sobre quem é o maior? Você conseguiria, olhando nos olhos de Jesus, fazer uma oração dizendo: Senhor, eu quero ser maior. Eu quero mais status, eu quero mais prestígio. Senhor, eu quero mais seguidores no Instagram, eu quero mais visualizações no YouTube, eu quero mais ouvintes no Spotify. Será que você, olhando os olhos de Cristo, seria capaz de fazer esse pedido a Jesus? Pois bem, às vezes, aliás, quase sempre somos assim. Nós temos que lutar contra essa coisa intrínseca em nós, esse desejo pueril, sem sentido, frívolo de ser maior. Isso é o que constrange o reino de Deus em nós. O reino de Deus ocupando todas as áreas das nossas emoções, dos nossos corpos, dos nossos sentimentos, das nossas habilidades. Que nós façamos a oração diária: Deus, que os nossos corações diminuam. Que os nossos corações, para que a tua glória seja vista. Que diminua eu, para que a glória de Cristo cresça. Aliás, tem uma canção que diz isso. Que diminua eu, não é verdade? Que os nossos corações diminuam, para que a glória do Senhor cresça. Você conseguiria? Veja, nesta cena, o que Jesus fez? Ele trouxe uma criança, tomou-a em seus braços e ele disse com essas palavras: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Veja, Jesus se identifica com os frágeis, porque ele disse: se você receber uma criança como esta, você me recebe. E se você me recebe, você recebe o Pai que me enviou. Ele se identifica com os frágeis, ele se identifica com as crianças, com os servos. Se observarmos o contexto cultural, histórico, religioso de Jesus, nós perceberemos que as crianças eram insignificantes, incapazes de obedecer à própria lei. Elas não eram nem contadas. Vocês se lembram das multidões, das multiplicações dos pães e peixes? 5.000 homens, depois 4.000 homens. As crianças não eram contadas, insignificantes naquele contexto cultural. Mas Jesus se identifica com os frágeis, com os pequeninos. Se você recebe esta criança, você me recebe. E se você me recebe, você recebe o meu Pai. O Pai e o Filho se identificam com as crianças. Jesus se identifica com os incapazes, com os frágeis. Neste sábado eu fiz um casamento do Mateus e da Bela, minha prima de consideração, prima da minha esposa. E eu preguei sobre a formação do homem em Gênesis 2, porque lá em Gênesis 2, verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem, Adão, é a expressão hebraica, formou o homem Adão, do pó da terra, Adamá. Pó da terra, Adamá. Deus pegou a Adamá, o pó da terra. Aliás, ambas as palavras referem-se à cor marrom avermelhada do solo argiloso. Ou seja, Deus pegou a argila, o barro, e fez do barro o homem e soprou nas narinas daquele barro, daquele boneco de barro, o fôlego da vida. Nós somos barro, nós somos pó, nós precisamos admitir, assumir isso. Nós somos frágeis e veja, Deus se identifica com aqueles que assumem suas fragilidades,
suas fraquezas. Somos pó, somos, segundo Jó capítulo 4, casas de barro. Somos feitos do pó, e ao pó, diz a Escritura em Gênesis 3,19, retornaremos. Nós retornaremos ao pó porque somos frágeis. Nós temos que admitir isso, nós temos que interiorizar, aceitar a nossa fragilidade. O pai da psicanálise, no livro chamado O Mal-Estar da Civilização, ele diz que a percepção, a consciência da fragilidade dos nossos corpos é fonte do sofrimento. Eu diria não, é fonte das nossas alegrias. Porque esse drama imbecil da onipotência, essa sensação de que somos fortes, potentes, isso é o que traz tristeza, isso é o que traz angústia. O que nos traz alegria é a percepção, é a consciência das nossas fragilidades. Por isso eu discordo, desculpe a ousadia de discordar de Freud. Eu não acho que a fragilidade seja fonte do sofrimento. Eu acho que a fragilidade dos nossos corpos deveria ser fonte das nossas alegrias. É a consciência de que somos frágeis. É a consciência de que somos frágeis que traz alegria. Um grande amigo meu, Maicon, esses dias conversando comigo pelo WhatsApp, a gente conversava sobre as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Eu estou falando isso porque ele acabou de entrar. Como é bom quando a gente admite as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os nossos próprios dramas. Veja, quando nós admitimos, Jesus se identifica com a gente. Naquela discussão tão frívola, tão pequena, tão apequenada dos discípulos sobre quem seria o maior dos 12, Jesus disse assim, o maior tem que ser o menor, o último e servo de todos. Ele coloca uma criança, um ser tão frágil, sim, e diz assim, se você recebe uma criança, você recebe a mim. E se você me recebe, você recebe o meu Pai. Veja só, Jesus se identifica com os frágeis. Jesus se identifica com aqueles que assumem suas fraquezas, que assumem ser Adamá, pó da terra. Deus pegou a Adamá, o pó da terra, a argila, o barro e fez Adão. Fez o homem, Adão, nos fez, somos frágeis. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que admitamos para nós mesmos nossas fraquezas. Deus não quer aqueles que buscam poder, status, os primeiros lugares no templo. Não, Deus está atrás daqueles que se acham últimos e servos de todos. Daqueles que dizem, eu sou servo. Eu quero lavar os pés como meu Senhor lavou os pés dos próximos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Deus, a gente descobriu que ser frágil é identificar-se com o Teu reino. O Senhor se identifica com aqueles que assumem suas fraquezas, que assumem suas fragilidades, que não buscam status, que não buscam poder, mas que buscam ser servos, lavar os pés como o Senhor mesmo fez. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa linda lição. Que os nossos corações se assemelhem ao coração do Teu Filho, Deus. Muito obrigado por mais uma manhã diante da Tua palavra e diante da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, grande Júnior. Nayara também, que Deus abençoe Mônica, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Irmã Beth, irmão Rodolfo, que bom, que Deus abençoe vocês, que dê a vocês uma manhã muito especial. Estou vendo aqui a Carla também, a minha mãe, Beth, que Deus dê uma manhã muito especial, viu, irmã Zilda, Félix, uma manhã, um dia de presença do Senhor na vida de vocês. Cida, Jaqueline, a Dani também, a minha irmã Teimara,
Luciana. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Grande abraço, até amanhã, às 7 horas da manhã.